Esse é o alimento da alma, a palavra de Deus. Nos faz forte, nos faz vencer, nos faz olhar para Jesus. Hoje nós estamos em Deuteronômio 5, seguindo, a ordem cronológica dos eventos que aconteceram a Israel até chegar a Apocalipse. E hoje, Deuteronômio 5, vamos ver se a gente chega ao 6, mas o importante é que a gente medite com calma, com paciência e vai se alimentando com a palavra de Deus. Vamos pedir a direção? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nas mãos do Senhor eu coloco esta meditação e eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco. Por isso que o Senhor use esses momentos em que vamos ler a Tua palavra e venhamos extrair dela o alimento para nos fortalecer, nos guiar, nos orientar. E se há algo em nós, meu Deus, o Teu Espírito vai nos revelar, vai nos falar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deuteronômio 5, versículo 1. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falou aos ouvidos, e aprendê-lo-eis e guardá-lo-eis para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco aliança em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor esta aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. O comentário diz assim: Ouve, ó Israel, assim como os israelitas desconsideraram o Senhor, eles foram desconsiderados por ele e tidos como a geração que morreu no deserto. Deus é um pai cuidadoso que impõe limites aos seus filhos com a intenção de protegê-los. Aqueles que escolhem desobedecer aos seus parâmetros se colocam em perigo e experimentam o sofrimento oriundo da própria rebeldia. Quando ele diz ouve-me, porque você, guiado pelo coração enganoso, pode estar ouvindo ele. Aquele povo se deixou enganar pelo coração, pensando que no Egito eles estavam vivendo melhor do que no deserto, sendo que no deserto eles estavam sendo guiados pelo próprio Deus, quer dizer, por engano, por ilusão do coração. Então, ele diz, ouve, ó Israel, ouvi a palavra dele. E seguindo, face a face o Senhor falou conosco no monte do meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temeste o fogo e não subiste ao monte, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, aqui nós estamos vendo então um resumo daquilo que Deus havia dito para eles lá no monte, Então, a primeira coisa, não tenha outros deuses diante de mim, porque naquele tempo havia outros deuses, e muitos, E Deus deveria ser o único. Não farás para ti, no 8, imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, diferente dos outros deuses, esse Deus a qual eles iriam servir não teria um rosto, não teria uma imagem. Eles só teriam uma certeza, a palavra de que ele é o Senhor, de que ele está ali para guiar aquele povo. E era suficiente. Depois o 9, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, esse era o segredo, Seguir permanecendo, servindo a este Deus, não a uma imagem. 10. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardo os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Por quê? Naquele tempo, por exemplo, se ocultava o nome, porque pelo nome poderia-se fazer muitas coisas contra a pessoa. Então, nem todos tinham conhecimento do nome de um Deus, por exemplo. Mas a pessoa que sabia o nome daquele Deus, é como se ela tivesse um poder sobre aquele Deus. Então, se ela usava o nome daquele Deus a seu favor, aquele Deus ficava meio que obrigado a ter que responder. Então, Deus, com respeito a ele, falou assim, não tenha meu nome em vão, não use. E aí diz assim, no 12, guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o seu trabalho.
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teus filhos, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Deus instituiu o sábado, o sétimo dia, para o descanso. Por exemplo, nós tiramos o sétimo dia como o domingo, né? Por causa da ressurreição do Senhor Jesus que se deu no domingo. Mas há outros que continuam servindo a Deus e reservando o sábado como dia do Senhor. O importante é que você tire um dia para isso, né? O ser humano, ele é muito ligado ao trabalho, ele quer trabalhar, e ele esquece de cuidar de si mesmo. Se ele esquecer dele, hoje ele trabalha muito, amanhã ele tem que recuperar a saúde. Então todo o dinheiro que ele ganhou vai ter que gastar para recuperar o que perdeu. No 15, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor. Então, essa é um mandamento com promessa. Honrar o pai e a mãe é você respeitá-los, né? Você ter a eles em consideração, né? Eles precisam de você, principalmente na velhice. Eles cuidaram de você quando você era criança. Então você cresceu e eles envelheceram. Agora eles precisam da sua ajuda. Então você vai honrar com a sua presença, né? Com a sua ajuda a eles. E aí vem a promessa. Os dias na terra prolongados e para que as coisas nos vá bem. Quer dizer, se hoje a gente vê tantos jovens, né? Adolescentes, morrendo tão prematuramente, de forma tão banal, e isso é resposta disso aqui. Hoje a gente vê tantos jovens, adolescentes que maltratam seus pais, né? Eles estão deixando de honrar o seu pai e sua mãe. No 17, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo e não desejará a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. O ser humano, ele é assim, né? Ele acha que a relva do vizinho, ou a grama do vizinho é mais verde do que a dele, tá melhor do que a dele, né? Então ele costuma querer desejar as coisas dos outros e esquece da dele. Quando você olha para o que você tem, para o que você possui, você se torna grato. 22. Essas palavras falou o Senhor a toda a congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra e a mim, mas deu. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, e vendo o monte ardendo em fogo, vós achegaste a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e disseste: eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois esse grande fogo nos consumirá. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz de Deus vivente falando do meio do fogo, como nós, e ficou vivo? Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e o cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor me disse: eu ouvi a voz das palavras deste povo, que eles te disseram, em tudo falaram bem. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse, e eles e seus filhos para sempre. E aí o comentário do bispo diz: quem dera, o maior anseio de Deus é encontrar pessoas sedentas por lhe obedecer. Diante daquela multidão, ele suspirou por filhos que mantivessem um relacionamento com ele. Ele
com relacionamento com ele baseado no temor e que se satisfazessem com a sua vontade, isto é, pessoas que fossem constantes em suas decisões e não vissem seus mandamentos como um fardo. Infelizmente, em meio a tantos, poucos são aqueles que atingem esse padrão de fé e dão essa alegria ao Senhor. Não basta boa intenção em obedecer a Ele, é preciso haver ação. Então esse quem dera, né, quase como um suspiro de Deus, falando, olha, quem dera que esse povo me temesse. Quer dizer, o temor é um respeito que a pessoa tem por Deus, né? Eu não vou pegar algo do meu próximo, eu não vou adulterar, eu não vou matar, não vou cobiçar, não vou invejar, eu não vou fazer nada de mal porque eu temo ao meu Senhor. Em respeito a Ele eu não faço isso. Então, aquele povo, por saber que não andaria muito tempo retamente na presença de Deus, não queria ouvir a voz de Deus. Queria que houvesse um representante deles para com Deus. E Deus falou, quem dera, né? Eles pudessem fazer isso. Hoje eu acredito que seja igual. E muitas pessoas terminam por se apoiar nos seus pastores, né? Ao invés de se apoiar na fé, na palavra de Deus, se apoiam nos seus líderes. E quando esses líderes não estão apoiados em nada, estão apoiados numa emoção e caem, então toda aquela igreja cai junto com ele porque ela não estava apoiada na palavra de Deus. 30. Vai, dize-lhe, tornai-vos as vossas tendas. Tu, porém, fica-te aqui comigo, para que eu a ti te diga todos os mandamentos, estatutos e juízos que tu lhes há de ensinar, para que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Olhai, pois, façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis, nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. E o comentário diz assim, não se desviem. Apesar de tanta exortação e tanto conhecimento das graves consequências da rebeldia, Israel não cumpriu sua parte na aliança com o Eterno. Ao contrário, tempos depois o povo caiu em tentação em Canaã. Vamos ver. Juízes 2 diz assim, e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. Sabe qual foi o maior erro ali? Foi os pais não terem falado para os seus filhos o que Deus havia feito. Então, a falta do temor, a falta do respeito, né, da consideração, começou com os pais. E, consequentemente, terminou nos filhos, porque os filhos não conheceram a Deus. Mas eles levaram a culpa de todo o erro dos pais para com eles, consequências, né? Seguindo o texto, isso nos serve de advertência para nos perguntarmos com firmeza a verdade da qual temos sido participantes. Resistir ao fascínio do pecado e obedecer a Deus protege a vida. Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Então, vamos nos guiar por essa palavra sem desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Seguir sempre em frente, né? E obedecer essa palavra, ela vai te guardar. Lembra sempre do sinal de trânsito. Se você segue as orientações, né, das leis de trânsito, você está guardado por ela. Se você desobedece, então ela não tem como te guardar. Deuteronômio 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então,
Ele seria o único Deus da nação de Israel, não haveria outro. Enquanto as outras nações serviam a outros deuses e vários deuses, o povo de Israel teria apenas um só Senhor e serviria a ele, né? E ele então seria o suficiente para suprir todas as necessidades e guardar aquele povo. Aí, olha só o que está aqui no 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. O comentário daqui diz assim: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças é entregar-se a Ele por inteiro, é sujeitar as próprias emoções e desejos ao que sua palavra orienta. E mesmo tendo a liberdade de escolher, é decidir-se pela sua vontade. É usar as habilidades, a inteligência, a capacidade para engrandecer o seu nome. Além disso, é se lembrar dele em todos os momentos, do amanhecer ao anoitecer. É suspirar pelos seus preceitos, deleitar-se em suas respostas, suportar tudo e alegrar-se mesmo em meio às mais duras provas da vida. Aquele que ama a Deus verdadeiramente está disposto a se sacrificar dia após dia por ele. Isso prova com atitudes que de fato o Senhor é o primeiro em sua vida. O Senhor Jesus falou sobre esse grande mandamento, né? E o principal. E ele fala: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, o nosso amor não pode estar em nada ligado a esse mundo. Nosso amor principal tem que estar ligado em Deus. E por isso que quando o amor da pessoa está nesse mundo, o tesouro dela se torna qualquer coisa ou qualquer pessoa. E aí o diabo toca, porque o tesouro dela está nesse mundo. Mas quando o tesouro dela é Deus, o diabo não pode tocar naquela pessoa. O 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E o comentário aqui diz: a palavra é o próprio Deus. Por isso, a importância de guardá-la no íntimo e transmiti-la à família. Como prova de amor a Ele, temos vivido dias de pouco interesse e até ignorância espiritual quanto às Escrituras. Porém, é impossível ser estimulado à fé, ser corrigido e sustentado sem a palavra de Deus. Ela é o instrumento perfeito para o salvo manter os pensamentos puros, o caráter reto e assim crescer espiritualmente. Por isso, este foi um dos pedidos do Senhor Jesus na sua última oração: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Está lá em João 17:17. Portanto, se quisermos ter comunhão com o Altíssimo, devemos não apenas conhecer os seus ensinamentos, mas também praticá-los constantemente. Então, por isso, essa é meu maior desejo através desses vídeos, incentivar você a meditar e gostar dessa palavra, né? Aplicar a sua vida através dela. No 7, e as ensinará a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Quer dizer, ele viveria isso, né? Isso seria algo do convívio diário entre eles. Então essas palavras estariam vivas dentro dele. Por isso que Jesus falou assim: olha, minhas palavras, elas são espírito e vida. Porque o espírito da palavra do Senhor Jesus, ela nos transmite vida. Se uma pessoa pensava em morrer, ao ouvir a palavra de Deus, ela passa a pensar em vida, né? E aí o comentário aqui do 7 diz: é no lar que os pais mostram que honram a palavra de Deus. Nenhum professor está mais habilitado do que eles mesmos a ensinar, com o próprio exemplo, os mandamentos sagrados aos filhos. Com cada momento da vida, até mesmo os mais triviais, são oportunidades para instruir e preparar as crianças para o futuro. Dessa forma, uma geração passa a outra a fé genuína. E seguindo aqui para o 8. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, na casa de todo judeu, normalmente tem uma coisinha na porta, né? A mezuzá, que é o nome dela. Então, eles tocam ali, porque dentro dela está essas palavras que nós lemos aqui do amarás ao Senhor teu Deus. Ele diz no 10, quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificastes,
e casas cheias de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavastes, vinhas e olivais que tu não plantaste, comeres e te fartares. Guarda-te, que não te esqueça do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Quer dizer, ele já estava advertindo que isso poderia acontecer, era uma hipótese, né? Quando tudo estivesse bem, eles poderiam virar as costas para Deus, e isso veio acontecer. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós, porque o Senhor teu Deus é o Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não temereis o Senhor vosso, não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentaste em Massá. E aí o comentário diz assim: o Deus zeloso estava no meio do povo, revelando que temer e servir constituíam o fundamento da adoração a ele. O Senhor Jesus, ao ser tentado, combateu e afugentou Satanás com suas palavras. Está em Mateus 4,10 e Lucas 4,12, mostrando que a espiritualidade está em cumprir a vontade divina. Só para que você lembre, o que aconteceu em Massá foi que o povo duvidou, né, que Deus poderia suprir a necessidade deles com respeito à sede, à água, né? Então eles tentaram o Senhor. Aquela dúvida deles foi tentar a Deus. Então nós não podemos tentar a Deus com a dúvida, duvidando de Deus. 17. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e os seus estatutos que te tem mandado. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor jurou a dar aos seus pais. Então, para que as coisas corressem bem, estava condicionada à obediência. Se eles fizessem conforme Deus estava falando, as coisas iam correr bem. E aí o 19, para que lance fora a todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem falado. Quando o teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. As outras nações tinham deuses, e eles se sentiam guardados, protegidos por aqueles deuses pelos rituais que eles faziam. Então essa certeza dava uma proteção para eles. O povo de Israel deveria crer e confiar nas palavras de Deus, e que Deus mora nas palavras dele, e que ele faria cumprir aquelas palavras de proteção. Felizmente o povo queria algo palpável, né? Queria sentir. E a fé não pode se misturar com sentir. Quando você mistura fé com a emoção, ela se torna em religiosidade. E a religiosidade te afasta de Deus, te faz pensar que está tudo bem quando na verdade está tudo mal. É só você lembrar, por exemplo, aquele jovem rico que procurou Jesus perguntando da vida eterna. Jesus mandou ele obedecer os mandamentos, mas quando falou para ele entregar os seus bens e seguir o Senhor Jesus, seguir a ele, ele negou, falou que não faria isso, porque ele era muito rico. Então ele virou as costas e foi embora triste. Quer dizer, ele na verdade pensava estar tudo bem porque ele obedecia às leis, mas no fundo ele estava agarrado, né? O coração dele estava preso às riquezas desse mundo. Então isso impediu ele, por exemplo, de entrar nos céus. E aí eu pergunto agora, eu volto a pergunta para você: o que pode hoje estar impedindo você de entrar no reino dos céus? Porque se Jesus voltasse hoje, ou se alguma coisa acontecesse e você fosse embora,
Será que você estava desapegado a tudo desse mundo ou você está preso a ele? Pense bem, tá bom? Que Deus continue abençoando, iluminando você. Dê o seu gosto, faz um comentário, manda esse vídeo para alguém, tá bom? Esquece não.